Olá, estamos aqui para conversar sobre sala de aula invertida, né? Nossa aula número 2, no segundo encontro. E a ideia aqui é explorar um pouco como é que o professor cria desafios, né? Como é que ele propõe atividades, como é que ele inventa atividades para fazer jus à inversão das aulas. Você deve estar lembrado que na sala de aula invertida o aluno se prepara antes da aula propriamente, né? Então, o que acontece na aula precisa ser bem planejado, né, bem programado. É isso que a gente vai discutir. Como é que o professor elabora perguntas e propõe atividades, né, que sejam engajadoras? É um tema complexo, a gente vai tratar disso em 2 aulas, né, começando agora nessa discussão mais especificamente. Quando a gente fala de atividades, né, de proposição de atividades, a gente precisa antes pensar nos objetivos das atividades, né? Atividades sem objetivos não tem sentido. E a taxonomia de Bloom, né, que organiza o conhecimento, organiza o aprendizado, ela é muito clássica, assim, muito importante, porque ela diz que o nível mais básico é a memorização e o nível mais elevado é a criação. Entre eles você tem compreensão, aplicação, análise, avaliação, né? Então você sai da memorização pura e vai para a criação. Essa forma de organizar atividades e as perguntas que a gente faz para os alunos, que é o nosso intuito aqui. Outra taxonomia muito bacana, muito interessante, bem mais recente, mais moderna, diz o seguinte: olha, o aprendizado para o aluno tem que ser significativo. A taxonomia de Bloom, ela talvez não atinja os interesses dos alunos hoje, no sentido de pensar coletivamente, né, de conseguir se comunicar, de aprender a liderar, aprender a aprender. Isso não está previsto na taxonomia de Bloom. E essa outra taxonomia propõe isso. Então, você tem lá 6 dimensões, né? Em vez de ter níveis hierárquicos, você tem 6 dimensões que operam juntas, né, para gerar esse aprendizado significativo. Conhecimento fundamental, em que o aluno aprende o básico, os conceitos essenciais daquele conteúdo, a aplicação, onde ele usa aqueles conteúdos para alguma coisa, a integração, em que ele combina o que ele aprendeu com aquilo que ele já sabia antes, né? A dimensão humana, que é o significado social, vamos dizer assim, né, do que ele aprendeu, o importar-se, que é tornar aquele assunto importante para ele daqui em diante, né? E, finalmente, aprender a aprender, que é como é que ele continua estudando depois que o curso termina. Essa taxonomia é muito interessante também, exatamente por isso, porque ela coloca na mesa o que fica no aluno depois que o curso acaba, né? Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos, né? Vamos pensar nas aulas de geografia. Conhecimento fundamental. Compreender os principais conceitos de geografia, escala, mapas, demografia, conhecer países, continentes, rios, mapas e oceanos. É o tradicional, é o conteúdo, né? Conhecimento fundamental dessa taxonomia é o conteúdo. Aplicação para os cursos de geografia. Ser capaz de analisar problemas regionais de uma perspectiva geográfica. Ser capaz de usar no Atlas efetivamente e eficientemente. Vamos avançar aqui, né? Integração. Identificar as interações entre geografia e outras formas de conhecimento, tais como história, política, economia, estrutura social. Dimensão humana, ser capaz de identificar em que a vida pessoal afeta e é afetada por interações com outras regiões do mundo. Ou seja, para que serve a geografia? Para a vida das pessoas, né? Ser capaz de discutir eventos mundiais com outras pessoas e impactos da geografia em tais eventos. Ainda aplicação, ser capaz de analisar problemas regionais de uma perspectiva geográfica. Opa, esse já vimos, né? Isso. Ser capaz de analisar problemas regionais de uma perspectiva geográfica, ser capaz de usar no Atlas, identificar interações entre geografia e outras formas, como história, política, economia e estrutura social. Então, eu vou voltar aqui para o comecinho. A gente tem 6 dimensões, né? Sempre que você propuser um curso e pensar num desafio, pensar em atividades, essa taxonomia sugere objetivos, né, para você pensar a aplicação desse assunto, né, segundo essa taxonomia. Eu vou dar um exemplo aqui para você de uma abordagem, né, de como explorar ideias, né, de como questionar o aluno usando uma daquelas 6 dimensões, né,
mas aqui indo de uma forma um pouco mais pontual, vamos dizer assim, né? Então, dados dois simuladores, né? Inclusive o link está aqui, eles são gratuitos. Do lado esquerdo você tem uma espécie de grande balança, né? No lado direito você tem uma espécie de cabo de guerra, vamos dizer assim, né? Como é que você equilibra a balança do lado esquerdo? O aluno vai colocando pesos sobre a balança, né? E vai observando o que acontece com a movimentação dela. Se ela vai se tornando mais ou menos equilibrada, se ela fica do mesmo jeito e etc. Então, a brincadeira, entre aspas, né, é o aluno fazer com que essa balança se equilibre e que ele pense como foi possível equilibrar essa balança. Ele vai ver uma relação entre distância do objeto e o peso do objeto, tanto de um lado da balança quanto do outro lado da balança. Ou seja, ele vai estar estudando conceitos físicos sem que o professor tenha ensinado. É lógico que o professor pode ensinar o conceito físico e falar, entra no simulador e testa. Ok, mas aí não vai ter graça nenhuma. Então, saber perguntar é muito importante. Quando a gente olha nesse simulador, repito, o link está aqui, pessoal, é gratuito, né? Vale muito a pena experimentar um pouquinho. Você tem, de novo, o equilíbrio de forças, né? Só que nesse caso, na horizontal, não tem um ângulo, né? Para se trabalhar, que é uma configuração mais simples. Será que faz diferença um adulto puxar o cabo mais perto ou mais longe do centro desse sistema? Será que você ter dois adultos e mais duas crianças e um adulto fazem diferença quando eles tracionam, né, de um lado ou do outro? Isso tudo é apresentado na tela e, mais uma vez, sugere-se que o aluno tire suas próprias conclusões. Então, usar um simulador, usar tecnologia nessa perspectiva de aprendizagem ativa, pressupõe dar espaço para o aluno. Não é simplesmente ilustrar aquilo que o professor já ensinou, né? É colocar para funcionar dentro de um sistema virtual, ok, mas um sistema que ele consiga fazer algum tipo de experimento, né? E o que a gente busca sempre? A experiência, a observação e a reflexão sobre a experiência. É isso que se busca no aprendizado ativo, né? Dando sequência, quando você propõe um problema, um desafio, né, para o aluno, é muito importante lembrar esse conceito, né? Que o desafio não pode ser muito simples, porque ele vai gerar o desinteresse. Olha o cantinho direito aqui embaixo do gráfico, né? Ele não pode ser muito difícil, porque ele vai gerar uma ansiedade por parte dos alunos, poucos vão conseguir realizar. Então, é necessário buscar um equilíbrio entre a habilidade dos alunos, né, e a dificuldade da proposta. Essa faixa do desafio, essa faixa saudável, vamos dizer assim, é chamada de faixa do fluir. Tá? Então, muito interessante pensar no aluno quando você propuser um desafio. Será que ele está no campo do desinteresse, da ansiedade, ou mais próximo da faixa do fluir? É isso que a gente tem que considerar também, né? Em toda essa discussão. Bom, outras formas de você propor problemas, né? E é um assunto, como eu disse, vasto, né? Se você pegar a metodologia WebQuest, que será desenvolvida em outra disciplina com bastante atenção, né? Mas você pegar essa metodologia, ela diz o seguinte, olha, a tarefa que o aluno tem que resolver deve ser um problema, mas pode ser uma posição pessoal, um insight que a pessoa tem que ter para resolver um problema. Pode ser um produto, pode ser um artefato que requeira processamento e transformação de informações, né? Essa é a ideia do WebQuest. Você propõe um problema, que pode ser, ou um desafio, que pode ser um problema, um produto, uma obra criativa, etc. Né? Um outro referencial importante é do TBL, que é outra metodologia super consagrada. Né? No TBL, também será visto em outra disciplina, com bastante atenção, mas quando você formula um problema, e esse é o nosso objetivo aqui, né? Falar de problema, como é que o professor desenvolve, né, apresenta problemas para os alunos, ele segue diretrizes que são chamadas de 4S. O problema tem que ser significativo para o aluno, tem que fazer sentido para a vida dele.
Você não vai dar um problema que não tem nada a ver. Por exemplo, você está trabalhando com alunos brasileiros e o problema tem a ver com sobrevivência na neve, por exemplo, tá certo? É uma coisa que, em geral, não é significativa para os alunos, está muito longe da realidade dele. O problema tem que ser significativo, né? Tem que ter a ver com as nossas vivências, os nossos contextos, né? Tem que ser o mesmo problema para toda a turma. Depois, ao estudar o modelo, você vai entender melhor, mas a ideia é que você consiga comparar os resultados, né? E as equipes de alunos poderem dialogar entre si. O problema precisa redundar, convergir para uma única solução. A gente vai ver alguns exemplos disso. Não é muito fácil entender, mas a gente vai ver exemplos onde isso vai ficar muito claro, né? Face a ideia de que a resolução no TBL tem que ser uma opção. Por exemplo, a cura de uma doença, a localização de uma escola, onde é que ela vai ser construída e etc., né? E aqui alguns exemplos de problemas em TBL. Aqui vão os exemplos obedecendo aqueles 4 S's, né? Qual a melhor área para se instalar um novo posto de combustíveis em Campinas, uma cidade, né? E qual o fator mais importante para essa decisão? Esse é um baita desafio, né? Para um grupo de alunos, no sentido de aprender sobre ocupação urbana, atividades econômicas, distribuição demográfica, etc., né? Outro exemplo, que medicamento você recomendaria para reduzir a pressão sanguínea de um paciente que possui uma série de sintomas, pressão alta, obesidade, etc., né? Como é que você lidaria com isso? É um belo desafio na área da saúde, né? Outro exemplo, qual o melhor investimento para se fazer se você receber um valor X de herança? Onde é que você vai aplicar o seu dinheiro? Esse valor, por hipótese, é 50 mil reais, né? Como é que você aplica? Você percebe que é um problema, vamos dizer assim, pode ser próximo, né? Vamos dizer, de certa forma, é um problema significativo, portanto, é o mesmo problema para todo mundo, ele busca uma solução única, né? Tudo isso está embutido nesse problema aqui. Quarto exemplo, dados 4 exemplos de cultura organizacional, qual o melhor e o pior exemplo se o objetivo for, bom, você está procurando desenvolver novas lideranças, você tem várias culturas organizacionais que você apresenta, né? Os alunos têm que pensar, elaborar, sintetizar, todos aqueles raciocínios de alto nível, né, da taxonomia de Bloom, entram aqui, mas entram também aquela taxonomia de Fink que a gente apresentou no slide seguinte, que você também verá melhor ao longo do curso, né? Então, um quinto exemplo aqui, dados diferentes modelos de liderança, qual aquele mais adequado para gerar inovação dentro de uma empresa, né? Tudo isso que a gente viu e que está distribuído aqui nas referências, né, desde o comecinho, lá atrás, eu vou voltar um pouquinho, o que significa? Por que estão aqui representados, né? Para você propor problemas, você precisa definir objetivos. Para definir objetivos, é interessante que você usa uma taxonomia. Existem várias, né? Essa daqui é a taxonomia bastante interessante que a gente sugere, mas existem outras, inclusive. Quando você for questionar o aluno, a primeira resposta do aluno geralmente não é a mais interessante, e mesmo você gamificando atividades, você precisa fazer com que o aluno se comunique, com que ele formule hipóteses, com que ele explique o que está acontecendo, com que ele externalize a equação, a fórmula que explica aquele fenômeno. Olha que legal, né? Você ter uma régua, distâncias, pesos, e o aluno ser obrigado a fazer uma correlação entre distância-peso e distância-peso quando houver vários objetos, né, de um mesmo lado da balança. Tudo isso está relacionado a fazer perguntas, a questionar o aluno, a propor atividades interessantes, que tem que acontecer dentro de uma faixa do fluir, né? Você pode propor um problema com muita variedade, né? Depende muito do seu contexto, dos seus objetivos, mas se você seguir a metodologia TBL, você tem que dar um problema
significativo, o mesmo problema para todos, né? Que redunde numa escolha específica por parte das equipes e uma apresentação simultânea para que ninguém copie a resposta, um grupo não copie de outro grupo a resposta obtida. Eu repeti tudo, pessoal, porque essa discussão de formular perguntas, formular desafios, formular atividades, ela é super importante para qualquer metodologia ativa pela qual você se interesse, né? Você estude, investigue, etc. De alguma maneira, o professor vai ter que propor tarefas, conversar com os alunos, fazer perguntas, né? E isso a gente não está acostumado. Por isso que a gente precisa estudar esse assunto e entender, né? Praticar e pensar bastante sobre isso. Essa era a ideia desse segundo encontro, né? Dessa disciplina. No próximo, a gente vai aprofundar mais e sugerir, né, algumas outras técnicas para você, tá bom? Até a próxima.